Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos juntos hoje aqui com você no nosso episódio desta semana do Cientificamente, terceira temporada. Tivemos primeira temporada, vários episódios, graças a Deus, mais de 10 milhões de visualização no canal oficial e passando a 50 milhões em todos os canais juntos e de visualizações. Segunda temporada também muito bem divulgado e muito bem assistido. Mais de 10 milhões até agora, nesse momento, caminhando para 20 milhões de visualizações. E agora nós estamos começando a nossa terceira temporada. E já um pouco tarde, já era para termos começado um pouco antes. Mas, enfim, a agenda não é fácil, correria muito, o Brasil é grande, a missão é extensa, é gigante, mas a gente está trabalhando e fazendo o melhor. Aqui, hoje, nesse momento, está o Dr. Brás Gondim, que esteve comigo na segunda temporada. É psiquiatra, um grande nome no Brasil, especializado em traumas, tanto de infância do que o ser humano de modo geral, e é um nome, uma referência nas redes sociais e no Brasil sobre essa complexidade da máquina, do cérebro, das emoções, né, da consciência, dos relacionamentos, das relações interpessoais, tudo isso. E eu quero falar com o doutor hoje. Primeiro, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, doutor. Mesmo. Primeiro, eu te agradeço da sua palestra no Ciência e Fé do ano 2025. Foi extraordinário, para nós foi uma alegria imensa estar ali. Que bom. A recepção, toda a equipe está de parabéns, toda a produção, a igreja muito linda, um ambiente muito propício, e que bom que existe um ambiente como aquele para debater certos assuntos e trazer à luz certos pontos de vista. Foi uma experiência extraordinária. Que bom. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre trauma? Muita gente me pergunta. Primeiro que as pessoas falam, bispo, é verdade que uma mãe grávida com um bebezinho lá dentro, 6 meses, 4 meses, ela sofre um trauma, a criança pode assimilar isso? Ou isso é conversa para manipular, etc. e tal? O que você nos fala como especialista? Vamos lá. Eu vou dizer não só a mãe, mas antes da mãe. Antes da mãe. Na verdade, o grande personagem da hereditariedade das feridas emocionais, por incrível que pareça, é a avó. A avó, é? A avó é o grande protagonista dessa experiência. Meu Deus. Eu vou te explicar por quê. Quer dizer que a sogra é culpada. Exatamente. Sobrou para ela. Sobrou para a sogra de novo. Sobrou para a sogra, né? Eu sinto muito minhas queridas sogras. Esse é o grande ponto. Na verdade, o que acontece? O óvulo, vou me usar aqui como referência, o óvulo que foi doado pela minha mãe para se unir ao espermatozoide do meu pai, para gerar essa semente que me trouxe até aqui. Sim. Esse óvulo que a minha mãe doou já existia no seu corpo quando ela era um feto de 4 meses no ventre da minha avó grávida. Meu Senhor. E as experiências traumáticas dessa avó, todo o estresse que ela passou, todas as dificuldades, todas as nuances, todas essas percepções, vai gerando níveis de cortisol. E o cortisol é altamente sensível. A adesão do cortisol aos tecidos é altamente sensível. A minha mãe, então, como um feto em desenvolvimento, foi exposta a altos níveis de cortisol. Depois do 4º mês? A partir do 4º. O óvulo que me deu origem já existia, vou dizer de uma forma bem assim, a minha semente, eu, entre aspas, entre muitas aspas, já morei dentro da barriga da minha avó. Sim. Biologicamente falando. Então, não é da mãe, é da avó. Da avó. Então nós estamos diante de uma experiência, observando um fenômeno onde 3 gerações são acometidas por um mesmo trauma, pensando em uma influência atemporal do espectro dessa ferida, dessa experiência, dos impactos neurobiológicos. Você tem o trauma da avó por aquilo que ela passou, o impacto direto na filha, no ventre, que virá a ser a sua mãe. Que vai ser a minha mãe, e o óvulo, toda a parte de tecido, de adesão do cortisol, os receptores desse cortisol, que vai ser desenvolvido no neto depois, já teve contato com essa exposição ao cortisol passado pela minha avó. Inclusive, tem uma doutora
americano, menciono muito, a doutora Rachel Yehuda. Ela é responsável pelo setor de psiquiatria do Hospital Monte Sinai, em Nova York. E ela tem um trabalho fantástico com os índios americanos, ela tem um trabalho fantástico com os descendentes de judeus sobreviventes do Holocausto. Ela fez uma pesquisa extraordinária. Ela viu que 30%, ela pegou os sobreviventes do 11 de setembro. Sim. E 30% dos filhos dos sobreviventes do 11 de setembro desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático sem nunca ter passado por nada. 30%? 30%. É um percentual muito alto. A única explicação óbvia seria... E aí a doutora Rachel Yehuda desenvolve toda essa tese baseada nessa exposição antecipada ao cortisol, né, diante de uma experiência traumática que envolve 3 gerações. Às vezes a gente chama isso de trauma transgeracional. Então são 3 gerações comprometidas por uma mesma experiência. Eu vou fazer uma observação aqui, não é nem como cientista, mas é como pastor. Você sabe, eu acredito muito na questão de quebra de maldições. E acredito em quebra de maldições geracionais. Por quê? O que são isso? São as possíveis deformações que acontecem nos genomas, nos cromossomas. Se a gente for pensar, vai seguindo uma cadeia anterior de mutações. Tem que chegar a um ponto de origem. Porque aquela cadeia de mutação não veio desde Adão, não veio desde o início. Ela estava tudo correto naquela genealogia, naquela árvore genealógica. Em algum momento entrou uma deformação. Aí, se parássemos e estudássemos o porquê daquela incisão, dali para frente, nós íamos ver que houve o que eu chamo de maldição. Houve uma interferência para o mal na nossa carga genética. Aí entrou uma doença genética, aí entrou um medo, aí entrou alguma coisa que aquelas gerações vão carregar dali para frente. Por isso eu faço um culto chamado Quebra de Maldições, no qual a gente faz a quebra de gerações. Agora, até quando isso pode acompanhar essa genealogia? No caso do trauma, por exemplo, da avó, que estava lá no óvulo, que se tornou a mamãe, e que tornou a sua mãe, e que passou para você. Sou eu. E se carrega isso até quando, doutor? Qual a solução para isso? Vamos lá. A ciência fala alguma coisa? Tem alguma luz para isso aí? Sem dúvida nenhuma. É que quando nós falamos de uma hiperexposição ao cortisol, eu estou falando de uma hipersensibilidade. Então, eu sou muito mais sensível a qualquer tipo de experiência desafiadora e estressante. E até o próprio conceito de trauma emocional, para que a nossa audiência, quem nos assiste aqui, entenda, um trauma emocional não é só uma violência, não é apenas isso, não é só isso. Trauma emocional pode ser qualquer experiência, qualquer coisa que esteja acima da minha capacidade de lidar com aquilo. Então, às vezes uma experiência de rejeição, até impessoal, certas nuances da experiência pessoal, questões que aconteceram, pode desenvolver um impacto emocional muito maior em pessoas que, de certa forma, carregam essa carga. Existem estudos, a gente falando só fazendo aqui uma adenda à questão de genética, existem estudos que, no conceito da experiência do trauma, alguns estudos sugerem uma deficiência de uma proteína que carrega menos serotonina na fenda sináptica. Então, é como se... É um estudo, obviamente... Eu tenho muito cuidado quando a gente fala de determinismo genético, porque eu penso até, e aqui respondendo a sua pergunta, existe uma cura para isso? Eu acredito até que uma pessoa que carregue uma predisposição genética para o desenvolvimento de algo, eu acredito que isso não necessariamente precisa definir esse destino. Existe uma disciplina, inclusive, que se debruça sobre isso, que é a epigenética, né? Sim. Então, existe toda essa questão, mas a grande resposta para isso, o que eu faço para lidar com uma ferida que não começou comigo? O que é que eu faço para lidar com uma história que começou lá atrás, começou nos primórdios, começou nas minhas origens? Como é que eu faço para lidar com isso? Primeiro, a pessoa que tem isso, ela pode identificar ou não. Tipo assim, a pessoa do nada, ela começa a dizer, eu tenho uma tendência sobre certas circunstâncias de agredir, de gritar. Por que eu tenho isso? De onde veio isso? Exato. Isso pode responder
essa pergunta, quer dizer, Sim, às sim. vezes ela está carregando algo que ela nem sabe, Perfeito. que está induzindo um comportamento, muitas Perfeito. vezes até tipo irracional. Sim, sim. É muito comum, eu já ouvi muito no consultório, tá? Sim. Doutor Braz, eu estou aqui porque essa ansiedade ou esse problema, o meu pai tinha, meu tio tinha, meu avô tinha, então também tem, então por isso que eu estou aqui. Já vem com essa Sim. identificação pronta. Uma outra curiosidade é que existem certos familiares que não aceitam essa semelhança, às vezes por problemas de relacionamento, problemas de paternidade, problemas na relação com o pai ou com a mãe, e não aceitam certos graus de semelhança no temperamento, na personalidade, na forma de reagir, porém, reproduz esse padrão nas escolhas de relacionamento. Vou te explicar. Às vezes a pessoa não identifica, é inconsciente essa forma, porque se a gente entende que um trauma é uma forma de reagir a uma experiência, então coloque também nesse mesmo cesto a nossa personalidade, o nosso temperamento, a forma de lidar, de se relacionar, de pensar e de sentir. Então, às vezes, aquela moça, né, ela até não se identifica, tem até problema de relacionamento com o pai, mas o histórico de relacionamento afetivo dela é com homens que se assemelham muito ao pai. Sim. Na verdade, até Freud chama isso de compulsão à repetição. É a tentativa de resgatar, lidar com aquilo, com algo que eu não queria carregar. Então, a pessoa tem a tendência de transferir o que não resolveu com o pai, se relacionando com outras pessoas. Isso existe, né, no sentido de... é a manifestação dessa realidade que surge do nosso inconsciente. É uma visão que nós temos do mundo, né? Eu acredito que é assim, eu acredito que as coisas são assim, só vale, sei lá, só quem tem valor é quem se encaixa em todos esses parâmetros. Eu acredito que para ser importante, eu ter relevância, eu preciso disso, para enfrentar os meus problemas, eu preciso daquilo. E isso se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas de interpretar e reagir. Entendi. E voltando à questão do trauma lá atrás, do ponto de vista da medicina, do consultório, porque nós temos a interação com a fé, Sim. com a igreja, por exemplo, os cultos de quebra de maldição, Sim. cultos de cura interior, Sim. que nós levamos a pessoa a pensar, a meditar, a trazer, a invocar aquilo e dentro de si ir lá e tentar fazer uma desconexão ali, Sim. né? Para que possa fluir uma energia positiva e não construir ali um gargalo que continuamente gera dor, gera trauma, coisas assim. Do ponto de vista do consultório, que soluções vocês apontam? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que toda ferida emocional tem uma consequência que ela é catastrófica. A perda da minha habilidade de me regular emocionalmente. Ou seja, é a dificuldade que eu tenho de lidar com as minhas emoções. Entendi. Então pense em prejuízos em todas as esferas. Entendi. Se eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu posso ter prejuízo na minha carreira, nos meus relacionamentos. Se você olhar hoje o que as grandes empresas contratam como treinamento e palestras, são as ferramentas de inteligência emocional. Qual é o objetivo? Gerar na sua equipe de colaboradores aí regulação emocional. Eles precisam saber lidar com as pressões, com as emoções, etc. Então, o grande prejuízo do trauma, além da perda da identidade, desse vazio, é a dificuldade que o indivíduo tem de regular as suas emoções. E qual que é a grande, assim, o que muitos autores se debruçam, centros acadêmicos, centros de pesquisa se debruçam, são as ferramentas que proporciona ao indivíduo a volta dessa regulação emocional. E o que seria, de uma forma neurobiológica, essa regulação emocional? É a modulação de duas estruturas neuroanatômicas principais. A primeira delas é uma amígdala cerebral, que é como se fosse o nosso sensor de incêndio, que percebe a ameaça que tem a ver com medo e esse estado de ativação e hiperalerta. E o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo nosso equilíbrio, identidade e uma série de outras funções. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando, na prática clínica, nós oferecemos ao paciente esses mecanismos de regulação emocional, a grande consequência disso é essa
modulação, é esse equilíbrio, essa capacidade que o indivíduo recobra de lidar com as suas emoções, Sim. de lidar de uma forma mais equilibrada com a sua identidade, com a percepção de mundo, com os relacionamentos. Melhora uma série de sintomas nesse sentido, sintomas psicossomáticos, inclusive. Vale dizer que o trauma tem um forte componente psicossomático, né? Então, o desenvolvimento dessa regulação emocional, ela acaba sendo aí um carro-chefe. Vale dizer que você não consegue acessar de uma forma consciente, mental. Eu não consigo, poxa, por que eu me sinto assim? Por que eu reajo dessa forma? Eu não queria reagir assim, eu não queria me sentir dessa forma. Conscientemente, eu não consigo voluntariamente acessar a cura de uma ferida emocional. Sim. Eu vou precisar fazer uso, então, desse recurso que nós chamamos de recurso corporal. O corpo entra como uma ferramenta de cura. De que forma? Através de práticas comportamentais, ações. Interessante. Então, por exemplo, a gente está falando aqui para um público, obviamente, cristão, Sim. ainda que você não seja, que esteja me assistindo aqui agora, por exemplo, se eu não me engano, a gente falou um pouco sobre isso da última vez que eu vi, mas só reprisando aqui de uma forma mais contundente, já que é oportuno, práticas devocionais, a oração, a leitura bíblica, Meditação. a meditação. Então, todas essas práticas são também ferramentas corporais de regulação emocional, muito úteis. Inclusive, a oração em particular, ela tem uma ação muito importante a gente chama de símbolo anterior, que é justa uma pequena estrutura que conecta o nosso córtex e a amígdala. E toda essa nossa percepção, consciência de si, a minha capacidade de ter empatia, perceber o que você sente, porque uma pessoa, qual é o grande dilema de uma pessoa que tem uma ferida? É eu não saber o que você pensa sobre mim. Esse é o grande dilema de uma pessoa traumatizada. Esse é o grande prejuízo no nível dos relacionamentos. Eu ter a dificuldade do que você pensa, acha sobre mim, eu posso ter reações distintas, eu posso ficar agressivo, posso me isolar, posso comprometer meu desenvolvimento. Então, a experiência corporal, não apenas a psicológica, tentar achar uma solução mental para aquilo, né, é de fundamental importância. Eu preciso colocar o meu corpo em ação para ter ali uma resposta. É o que a Bíblia diz lá na Epístola de Tiago. Você está feliz, cante louvores. Você está triste, vá orar. Ou seja, toda experiência emocional é um chamado para uma atitude. É bem prático. É interessante esse conselho bíblico, é extremamente prático. Bom, e um pai que viu, participou, uma mãe, de um momento de trauma com seus filhos, Sim. ou eles provocaram, ou eles foram vítimas juntos, um assalto, uma batida de carro em que as crianças estavam juntos, uma discussão entre famílias de grito, de agressão com os tios e outros, ou pai e mãe. Que conselho você dá? Como esse pai e essa mãe vai apagar na mente dos filhos, ou pelo menos minimizar aquele fato e aquele trauma que ficou ali, doutor? Quando um ser humano passa por uma experiência extrema de ameaça, de risco, ou de violência, ou alguma experiência que tem um significado emocional profundo, e aquilo marca, né? Vale dizer que quanto mais jovem o indivíduo sofre essa experiência, maior é o impacto dessa experiência. O que se perde é um senso de cronologia. Quando você carrega um trauma, para o seu cérebro nunca passa. Então, o que aconteceu quando eu tinha 6 anos permanece como um estado de ser hoje. Eu tenho a sensação, o cérebro não entende como algo que aconteceu, mas como um estado de constância ameaça. Caramba. O nosso hipocampo... Que coisa. O hipocampo ele sofre com isso, né? A estrutura neuroanatômica é responsável por essa cronologia, né? E aí a grande questão de você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo aqui agora, assistindo toda essa nossa conversa que nós estamos tendo, aqui, a experiência de cura em geral, isso vale para os filhos e vale também para o conceito de cura. A cura exige cronologia. A criança, o pai ou a mãe precisa carregar dentro de si a ideia que já passou. Eu tive uma paciente e ela
numa viagem, num certo período de férias, ela passou por um naufrágio, um acidente de carro, numa tempestade. Ela estava num barco com a família, e o barco naufragou, e depois, se não me engano, teve um acidente de carro e uma situação consecutiva. Os filhos até recobraram, porque a neuroplasticidade da criança é uma coisa extraordinária. A capacidade de aprender, de se adaptar na criança é extraordinária, apesar do grau de comprometimento. O pai também teve seu desenvolvimento, mas a mãe desenvolveu um estado de hiperalerta muito grande. Então toda a experiência de vida se tornou a ameaça da continuidade daquilo que aconteceu. É como se o cérebro interpretasse o tempo todo que aquilo está acontecendo e vai acontecer de novo a qualquer momento. Então o que você pode fazer por você, pelos seus filhos, é estimular a experiência da cronologia, devolver a experiência da cronologia, que aquilo já passou, aquilo está no passado, aquilo não faz parte mais da sua realidade, não representa o valor que você tem, não tem a ver com a sua capacidade, foi algo que aconteceu e já não faz mais parte da nossa vida. E como que você desenvolve isso a partir de uma percepção? Tudo bem, você está falando assim, teoricamente é lindo. Sim. Mas como que eu resolvo? Eu ia te fazer a pergunta. Como que eu resolvo isso na minha cabeça? Através, mais uma vez, o corpo como uma grande ferramenta de cura. Tudo aquilo que eu faço com o corpo, deixa eu usar aqui essa expressão que o nosso público cristão vai entender. Todo fruto produzido, eu preciso gerar frutos. Frutos comportamentais são atitudes, são gestos. É o meu empenho em uma ação no presente. Eu preciso trazer a minha existência para o presente. Sim. É por isso que uma pessoa majoritariamente ansiosa, ela vai ter muito mais dificuldade de ter uma experiência profunda de cura emocional, bispo. Ah, é? É. Por quê, doutor? Porque a vida dela nunca está no presente. A noção dela de cronologia é muito delicada. Sim. O presente dela não é interessante em nada. Então ela está sempre no quando acontecer, se der certo, se o sonho se realizar. Não há nada de belo, digno da atenção, da empolgação dela no agora, na vida que ela tem. Perfeito. Então a experiência de cura para essas pessoas acaba sendo um grande desafio. Então você que tem filho, ou você que é mãe, às vezes seu filho está ali vivendo a vida, brincando novamente, sorrindo novamente, e você está preocupado, preocupada, com medo, e é perfeitamente normal. Traga a sua vida para o presente. Essa é a grande mensagem. É muito importante você ver significado na vida dentro desse turno de 24 horas. Precisa existir coisas na sua agenda que você vai olhar e vai dizer, puxa vida, que bom que hoje é dia de fazer isso. Que bom que hoje é dia de ir à igreja. Que bom que hoje é o dia que eu vou desfrutar da vida. Vou desfrutar disso. Que bom que eu vou num restaurante. Que bom que eu vou naquela praça, na casa da minha avó. Que bom que hoje é dia de fazer isso. Que bom. Então a vida no presente é extraordinária. O apóstolo Paulo, em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. É um imperativo, né, bispo? Parece que essa ansiedade é trazer o futuro para hoje, né? E Jesus, no Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele vai dizer, vai começar a fazer referências. Aí ele vai dizer, olhe para os lírios do campo, que existe hoje, para já ser lançado ao fogo, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus está dizendo de uma estrutura orgânica que existe para um prazo de 24 horas. Tudo aquilo que um homem pode construir, como sucesso, como fama, como seja lá o que for, recurso, nada disso vai ser tão bonito como uma experiência de 24 horas presentificada que eu posso ter hoje. Você que está me assistindo agora, não importa o nível de sucesso que você tenha, você não lembra com saudosismo de certos momentos de dificuldade da sua vida? Ah, quando eu era criança, eu sei que eu tinha isso, que eu tinha aquela dificuldade naquele período. Ah, mas agora eu vejo como aquele tempo foi bom. A gente não tem isso? Né? Sim. Não é do ser humano? Sim, é verdade. Então essa presentificação é um grande segredo para a cura emocional, bispo. Olha, presentificação. Guarda esse nome, paizão. Mãe, vocês que estão lutando com os filhos aí, até para a gente mesmo, né? Sim. Vamos aprender a agradecer a Deus pelo presente. A palavra presente é presente. Só de você estar aqui hoje já é uma dádiva. Presente é um momento, vamos pensar do ponto de vista cronológico, é o momento atual. Esse momento atual é uma dádiva. Presente é um presente. Então vamos curtir, vamos tirar o melhor dele.
vamos alegrar, vamos sorrir, porque é o melhor que a vida dá para a gente, né? Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Doutor, mais uma vez, mais uma pergunta importante. Nós estamos aí num mundo bastante complicado, confuso, muita tecnologia vindo Sim. aí, as IAs invadindo. Eu fiz um outro capítulo com o Marcelo sobre Nicolello, sobre IAs, que é inevitável, é uma avalanche, não é? Tem um potencial mais absurdo se a gente for viajar nas ideias. Sim. Esse troço pode tirar nosso domínio da vida humana e pode tomar isso das mãos da humanidade. Sim. Podemos renunciar, infelizmente. Esse mundo Deus deu aos homens, os céus é do Senhor, Salmos, mas a terra, ou seja, matéria, espaço, tempo, deu ele aos filhos dos homens. Isso é mandamento bíblico, acabou. Deus colocou Adão como gerente. Quando Satanás foi tentar Jesus, Satanás chegou para Jesus e disse, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Mas como você vai me dar? Porque me foi dado, e eu dou a quem quiser. Dado por quem? Transferido por Adão, quando pecou. Porque Adão tinha esse domínio, e acabou passando para o mal. Bom, até que ponto que as IAs estão ajudando vocês como profissionais, como médicos, cientistas, ajudar a pessoa na mente dela com distúrbios, com problema, que vocês já têm instrumentos de IA ou não? Como é que vocês estão interagindo com isso aí? Vamos lá. A questão da IA nesse momento ainda, particularmente, tá? Eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir um nível mais profundo de interação. E por que eu digo isso? A IA não tem uma frequência cardíaca. A IA não tem uma expansão torácica. A pupila da IA não dilata. A IA não passa a sensação de que, pelo fato de estar com ela, eu estou seguro. A IA não vai conseguir me convencer de que aquele trauma passou. Sim. Ela não vai me devolver cronologia. A IA não gera um tipo de ressonância fisiológica, como diz Stephen Porges, que é muito importante. A IA nunca vai olhar nos olhos de um paciente e vai alinhar o coração dele com ela e fazer com que, em determinado momento, aquela pessoa se sinta novamente autorizada, apta, capaz, regulada. A IA traz muita informação. Essa informação, obviamente, aí, aliás, um grande abraço, querido Marcelo, tá? Se tiver um grande abraço, Deus te abençoe, meu amigo. O cara que eu mais conhece, da minha vida que eu conheço, que sabe de IA, é o Marcelo. Sim. E, obviamente, tem algumas... Inclusive, saiu o GPT-5 agora, recentemente. Sim. Você viu, né? Vi. Eu tô doido para testar. Eu não tive tempo, não, mas eu vou testar. Segundo a OpenAI, me parece agora que corrigiu ali algumas anomalias, algumas coisas, enfim. Mas eu penso que é muito delicado eu bater o martelo e permitir que a inteligência artificial construa conceitos tão centrais da minha percepção. Onde eu penso aqui, e aqui, obviamente, para a saúde, a IA acaba sendo uma grande ferramenta, por exemplo, no desenvolvimento acadêmico. Então, por exemplo, para leitura de artigos, papers, por exemplo, eu quero saber se ressoa com o meu trabalho, se vale a pena, às vezes um paper tão extenso, me dá um resumo aqui desse paper, vale a pena a leitura dele, e aí a IA te dá ali um parâmetro. Nesse tipo de pesquisa acaba sendo muito interessante. Ajuda muito em fazer slides. Você vai fazer. Você não vai fazer projeção. Eu não consigo ainda, não tenho esse dom. Bota slide, joga em 6 slides. Sensacional. Monta toda a sua palestra. Sensacional. Do ponto de vista do paciente, vocês colocaram o paciente frente a uma IA de observar pupilas, essas coisas, ou voltar traumas, vocês ainda não têm esse desenvolvimento tecnológico tão sensível para captar ondas cerebrais, sensações de medo, pânico, alegria, tal. Não. Ou já existe? Eu vi uma reportagem esses dias que nos Estados Unidos está havendo uma grande demanda, um grande número de pessoas que estão trocando seus terapeutas por inteligência artificial.
É mesmo? É. Então, o Marcelo contou que teve um caso de uma pessoa amiga dele que 30% de todos as pessoas hoje estão consultando com as suas IAs. 27%, para ser bem exato. Grande ponto, bispo, aqui, que aí gera essa certa... Vamos lá. Eu acho que algumas coisas são o que são. Eu sou um pouco conservador para algumas coisas. Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentos e a gente não pode perder esse fundamento. A IA é projetada para atender uma demanda pessoal e que eu quero ouvir. Ela ressoa com você, ela entende a linguagem que ela vai utilizar, né? Nesse sentido. A grande questão é quando eu precisar projetar luz, fazer uma autoanálise profunda, quando o lado de lá não tem que ser um cordeiro, mas tem que ser um leão, porque às vezes eu preciso de um Cristo cordeiro, mas às vezes eu preciso de um Cristo leão. Um Cristo que esteja pronto para projetar luz para coisas que eu não estou conseguindo enxergar, para mudar minha cosmovisão, para me sacudir, para me desafiar a ser uma pessoa melhor e não apenas ficar no conforto específico de um lugar, como é que eu posso dizer, macio, né? Eu acho que tira essa conexão, esse vínculo, essa unidade. Eu acho que a IA tem utilidades extraordinárias, como banco de dados, como ideias, como uma série de coisas, de ferramentas, como o senhor falou, a questão de produção de documentos. Mas na área cognitiva, na área da informação, do conhecimento, da cognição, e não necessariamente na área da emocionalidade. Exato. Eu acho que... Mas eu penso que, apesar de ter essa opinião tanto quanto ambígua, na minha concepção, eu acho que é inevitável esse número que o senhor trouxe apenas aumentar. Eu acho que é uma questão de tempo até haver uma tecnologia onde exista um ser humanoide inteiro com um chat GPT lá dentro e a pessoa diga, eu não quero casar com gente, eu vou casar com um robô desse, que é mais fácil. No Japão, eu vi uma reportagem uma vez, o camarada casou com um joguinho de celular, um jogo, um aplicativo, um negócio, uma interface, um rostinho bonitinho, um anime japonês, e o camarada casou com aquilo ali. Então, eu acho que aí o Marcelo pode vir depois falar sobre transhumanismo, né, que é uma outra pauta, um outro tema bem interessante. Eu acho que a humanidade ela caminha irremediavelmente para esse tipo de experiência, para esse tipo de isolamento, para esse tipo de afastamento, de desconexão, de questionamento acerca de valores, de princípios, uma série de coisas. Eu acho que isso é inevitável, bispo. Eu acho que a tecnologia ela abriu um precedente, aí abriu um precedente que não... Olha, eu acho difícil hoje, foram grandes revoluções, né? A televisão foi uma, Sim. A internet foi outra. Eu acho difícil o mundo se enxergar hoje agora sem a inteligência artificial. Sim. Quando vem uma descoberta neste nível, neste grau, você não se vê mais vivendo sem isso. É impressionante. É impressionante. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno que está acontecendo essa semana. Sim. De erotização das crianças. Perfeito. Por meio de toda a liberdade da rede social. A rede social hoje é um universo que navega quem quer, como quer, né? É apenas o bom senso pessoal que autorregula, né? Não tem normas, é muito difícil construir normas e não ferir a liberdade de expressão. E nós estamos vivendo esse fenômeno aí, até foi despertado pelas redes sociais aí, pelo perfil Felca. O que você como um terapeuta também de criança comportamental, que acompanha tudo isso, um cientista, como é que você está vendo esse debate entre proteção da criança, mas com a manutenção da liberdade de expressão? Aí é um grande dilema. Eu acho que primeiro esse tema... Eu tenho um sonho, bispo. Sim. Eu acho que o tema trauma, ele ainda não é levado com tanta relevância no Brasil. Eu acho que esse é um tema que precisa vir para a luz, porque o trauma não é só uma coisa que aconteceu, entende? Ele possui imprints muito profundos. Quando a gente pega uma criança e um adolescente, enfim, e passa por uma experiência, por exemplo, de erotização ou o próprio abuso em si,
Eu não sei se aqui tem algumas palavras que se você coloca o YouTube e fala X vezes a palavra, ele desmonetiza, sei lá o que acontece. Ele trava. Então, eu já fui em podcast que eu falei a palavra depressão algumas vezes, apareceu lá. Foi cancelado porque falou X vezes a palavra depressão. Mas enfim. O fenômeno é extremamente complexo o fenômeno que acontece no psiquismo de uma criança que sofre, por exemplo, um tipo de violência íntima. Tá? E ainda mais se essa figura de agressão é uma figura próxima, onde existe essa ambiguidade de afeto e ao mesmo tempo de violência. Sim. Então, começa aí um tipo de processo, né, que inclusive chama-se teoria da dissociação estrutural. Existe um processo dissociativo. Parte da criança lida com a violência, precisa lidar com a violência, e uma outra parte da criança precisa continuar agindo de uma forma natural e normal por ser um método de sobrevivência. Então, por exemplo, se essa violência é sofrida no ambiente familiar por um parente próximo, a manutenção da sobrevivência daquela criança, ela tem um lugar para morar, para viver, um lugar para comer, um lugar para existir, ela precisa, de certa forma, emular essa realidade e continuar existindo nesse contexto. Enquanto essa parte da agressão em si é como se fosse encapsulado, é como se fosse um cisto emocional. Deixa eu usar aqui essa expressão. Um tumor. Exatamente. Mas Então. encapsula aquela experiência e joga para um canto como se aquilo não existisse. Perfeito. Sinais, ok, pai e mãe, sinais que você pode, que o seu filho talvez esteja passando por uma situação delicada, você não esteja sabendo o que ele pode apresentar como resposta. Uma hiper ou hipoestimulação. De repente, aquela criança que era ativa, sorridente, agora ela fica mais calada, mais introspectiva, falando menos, com um olhar mais distante. É como se ela não estivesse ali. Ou o oposto, um estado de hiperexcitabilidade, ficou mais violenta, mais agressiva, gritando, batendo mais. São frutos de sintomas dissociativos. E qual que é o grande ponto? O cérebro dessa criança vai se desenvolvendo, mas aquela área relacionada à agressão sofrida, como eu disse, perde a cronologia. O cérebro dá um pausa, congela aquilo, até com o objetivo. Olha como Deus é perfeito e faz o cérebro de uma forma extraordinária. Ele congela a experiência porque lá na frente, é como se o nosso psiquismo entendesse, vai chegar um dia que eu vou ter capacidade de lidar com isso. Vai chegar um dia que eu vou ter a capacidade de ter maturidade, e aí sim eu vou conseguir voltar aqui e lidar com essa situação. Eu vou conseguir romper esse cisto, lidar com esse cisto. Por isso ele encapsula e deixa ali. Exatamente. Eu não consigo lidar com isso agora, isso vai ficar aqui. Só que continuar com a vida assim gera muitos prejuízos. Isso é como se fosse um tipo de saída de emergência. Sabe uma cirurgia de emergência? Sim. Vamos abrir de qualquer jeito, vamos cortar rápido, senão vai morrer. Entende? Isso não foi feito para ser uma medida definitiva, apenas uma medida temporária. Essa criança precisa ser, com muita velocidade, receber um nível de suporte para lidar com aquilo. Se o mundo desse tipo de violência, desse tipo de erotização, desse tipo de adultização continua normal, a tendência no futuro é haver perturbações importantes da identidade dessa criança. Entendi. Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de personalidade borderline, existe um percentual imenso, mais de 70% de crianças e adolescentes diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline, que é aquela alteração brusca de humor, aquele medo de rejeição, dependência emocional, episódios de autoescoriação é muito comum. Eu atendi muitos adolescentes e crianças assim quando eu trabalhei em hospital psiquiátrico. Então, esse nível, o transtorno de personalidade borderline, existem estudos antiguíssimos e assim que foram obviamente repetidos, e isso é um consenso no meio acadêmico, a experiência de traumas emocionais. Então a gente vê todo esse processo dissociativo, essa coisa de não estar aqui, de repente muda abruptamente a experiência afetiva e emocional. Então existem perturbações importantes e complexas quando esse tipo de coisa acontece. Você perguntou a questão do rapaz, eu só trouxe um embasamento teórico para falar disso. Sim. E quando a gente coloca isso na luz,
da internet, na luz da liberdade da liberdade completa da internet, que, né, e também da influência, Sim. porque as crianças vão lá, estão assistindo vídeos, assistindo aulas, e elas estão recebendo forças e pressões para modulagem de comportamento, Perfeito. de pensamento, de ideias, de conduta. E, assim, tudo isso cria uma somatória de fatores cujo resultado final é ali uma linha comportamental que aquela criança toma, ou por si própria, ou pela influência do pai, ou pela imposição da mãe, Sim. ou da escola, ou dos amigos, etc. e tal. Como sobreviver a isso, doutor? Como que um pai e a mãe pode proteger um filho, inclusive dando um acesso, Claro. um acesso mediado, um acesso supervisionado para a internet, para Sim. celular, coisa assim? Bispo, eu sou pai. Sim. Meus filhos são um casal, são pré-adolescentes. Que idades? O menino vai fazer 11 e a menina faz 13 esse ano. Pronto. Você tem um perfeito perfil de padrão. Exato. O grande ponto, bispo, assim, eu quero... Os pais que estão nos assistindo aqui agora, entenda, eu não quero que com a minha fala que vocês se sintam culpados. Uhum. Meu objetivo não é gerar o sentimento de culpa nos pais, mas eu não posso privá-los do senso de responsabilidade. A palavra culpa é muito pesada. Sim. Mas isso não me livra, me livra da responsabilidade. Nós somos responsáveis. Assim como Deus, ele se responsabiliza com o nível de desafio que eu enfrento, é assim que as Sagradas Escrituras dizem, que Sim. Deus não permite que venha sobre vós tentação senão humana, mas ele também dá o escape. Assim como Deus é totalmente responsável como pai, diante do nível de ameaça que nós enfrentamos, eu como pai também tenho a responsabilidade de modular o nível de exposição que os meus filhos passam. E eu sou médico, a minha esposa também é médica, a minha esposa ela é pediatra, ela também trabalha com psiquiatria infantil, especialista em autismo, em neurodesenvolvimento, TDAH, é a praia dela. Qual o nome dela? Doutora Fernanda Miduati, uma japonesa. Tá na mídia? Tá, Fernanda Miduati, o Instagram dela, inclusive. Um beijo, meu amor. E em vários momentos ela tem vários pacientes que se enquadram, inclusive, nesses exemplos que nós estamos dando aqui. Então, esse é um tema muito presente da mesa, né? Inclusive, a minha filha mais velha, ela viu o movimento do vídeo do Fel, que ela pediu: pai, eu gostaria de ver esse vídeo. Olha. Eu disse: claro, vamos ver esse vídeo. Aí, em família, nós sentamos e colocamos para assistir todo mundo o vídeo. Nós assistimos todos. E tanto eu como a minha esposa, nós sempre tivemos um cuidado, desde a pandemia, que teve aquela experiência muito online, que ali todos os adolescentes, as crianças tiveram um acesso muito grande à tecnologia para continuar assistindo às aulas e uma série de coisas. E a gente sempre teve esse cuidado do que assistir, do que não assistir, dos filmes que apresentam algum tipo de mensagem que vai contra a educação que a gente dá a eles, os nossos princípios, os nossos valores. E foi extraordinária a experiência, porque quando eles terminaram de assistir, e essa fase, a fase de 10, 11, 13 anos, é uma fase em que o cérebro começa a confrontar a realidade. Então, lá no Nordeste, a gente usa uma expressão que é quando os filhos começam a engrossar o pescoço. Né? Gostei. E começam a questionar e comparar a experiência social familiar com a social externa, né? Então, nesse momento, né, a minha filha, que é um pouquinho mais velha, ela olhou e falou: eu queria agradecer a vocês dois, porque realmente vocês tinham razão em ter todo esse cuidado, e como isso é perigoso, pai. Caramba. E ela nos abraça. Olha, meu Deus. Então, a grande questão é que, por que muitos pais fracassam nesse sentido? Porque muitos pais carregam traumas, sim, querem ser amados pelos filhos a todo custo. Permita-me ser um pouco incisivo aqui nessa minha fala. E, por conta dessa necessidade de aceitação e validação dos filhos, acabam sendo um pouco mais permissivos, acabam tendo uma linguagem disfarçada de modernidade, e, obviamente, a partir daí, acaba gerando um vácuo em que essas mensagens ocupam a mensagem e a voz que você deveria dar aos seus filhos.
Então, terceirizamos. Exatamente. E geralmente essa terceirização é fruto de, às vezes, traumas mal elaborados dos próprios pais, das suas inseguranças, Sim, sim. das suas percepções. Então esse é um grande desafio, bispo, esse é um grande desafio que todos nós temos hoje como uma geração que ainda somos uma voz, ainda somos essa referência, ainda temos esse lugar para nos posicionar. Eu digo muito para os meus filhos, olha, o futuro de vocês vai ser mais desafiador do que o meu presente. Então, contem comigo para que vocês possam ter a melhor experiência possível. Nossa, que desafio, que responsabilidade de formar essas crianças, de conduzir essas crianças no meio dessa selva que estamos vivendo. Selva de informação, de influência, guerra total para domínio de visão de mundo. Nós temos hoje uma guerra de domínio. Diante dessa situação do próprio Felps em si, a gente vê todo um tipo de oportunismo ideológico, né? Sim, claro. Eu penso que a liberdade de expressão é uma coisa que precisa continuar existindo. Claro, tá. Tudo, civilização morre sem isso. Perfeito. Então, imagine uma república, deixa de ser uma democracia, obviamente, né? Um Estado em que você não tenha mais a liberdade. Então agora o Estado diz o que pode falar, o que não pode, o que é ciência, o que não é ciência. Acabou. O Estado diz que o indivíduo é o que ele sente que é, o que ele diz que é, ignorando todo e qualquer tipo de fator biológico nesse sentido. Eu sei que esse assunto é um tanto quanto polêmico, mas precisa haver essa pluralidade, esse lugar. A ciência deixa de ser ciência se só existe uma voz que fala acerca daquilo. Né? Eu acho que, assim, isso gera um passo até mais profundo. Não teremos sociedade madura, nós não teremos homens em plenitude se nós cercearmos vozes. Porque a plenitude do homem é alcançada quando ele sabe que ele pode alcançar, ele pode extrapolar todos os seus, exponencializar todos os seus potenciais. E se você cerceia, isso acabou. E a liberdade de expressão é um delas, o mais importante deles. Perfeito. Se você, Jesus ele tinha tantas datas para escolher nascer, eu penso. Jesus poderia ter nascido em tantos momentos da cultura ou da história, mas Jesus, apesar de Jesus ter nascido no meio do Império Romano, durante o período do Império Romano, o que prevalecia era o pensamento helenístico, né? O pensamento grego, a pluralidade das ideias, né? A possibilidade de falar o que pensa, de difundir suas ideias. Você vê Paulo em Atenas, falando aos pensadores da época. Então, até esse fluir, até o livre-arbítrio, tudo isso gira em torno da liberdade de fala, de expressão, de pensamento. É isso aí. Doutor, muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Chegamos ao final do nosso episódio, da nossa conversa nesta semana. Quero deixar aqui um convite público para a tua esposa. Gostaria muito de recebê-la como médica, psiquiatra, para a gente falar sobre, especialmente sabendo que ela é de criança. Sim. Eu sei de muita gente que precisa até de informação médica. Vamos trazê-la aqui. Eu acho que seria extraordinário. Venha você e ela. São convidados. Vamos vir, tá bom? E você, meu amigo que está conosco, obrigado. Pegue esse conteúdo, além de ouvir e assistir com muito cuidado, porque tem muita informação científica. Anote algumas dessas coisas que vai poder te ajudar, balizar teu comportamento de teus filhos, passe para amigos, compartilhe com discípulos, até assista junto. Eu sei de pessoas que pegaram alguns episódios nossos, anteriores, e sentaram para ouvir, discutem, porque tem conteúdo. Aqui o objetivo é crescimento. Crescimento é luz interior. Isso que é importante. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado, doutor Braz Gondim. Despeça da nossa audiência. Muito obrigado. Um abraço ao querido bispo Robson. Um abraço também para a bispa Lúcia também. Um profundo carinho que a gente nutre por ela. Obrigado. E a toda a audiência da Sara Nossa Terra. E você que nos assiste em qualquer lugar do mundo. Deus te abençoe. Amém. Um abraço. Semana que vem estaremos juntos. Não só este episódio, como todas as 2 temporadas anteriores está à sua disposição. Até mais.